Que você esteja na paz do Criador. Ó meu bom Jesus, proteja, ampare a todos que aqui se faz presente. E que hoje seja um dia enriquecido de sabedoria a esses irmãos que aqui estão se preparando para uma nova empreitada. Ó meu bom Deus, protegei a todos aqueles que com boa fé saia mais leve, mais sereno, mais compreendido e com a percepção mais clara dos caminhos a ser seguido. Deus os proteja. Ego merecido que fala, viu? Sua bênção. Deus abençoe. Ô, Fia, fez hoje, é aquilo que foi feito, viu, Fia? Ficou bom? A gente está aprendendo, né? Vocês ainda estão se arrastando, né, Fia? É. Mas ser pai é assim mesmo, viu, Fia? Não pode deixar se perder aquilo que já foi. Tá compreendendo, Fia? Tem que começar, mesmo sem ter todas as ferramentas, né? É, Fia. Vai melhorando. Mas estou aqui à mercê de vocês, viu? É. Hoje o senhor vai responder questões, nós vamos falar sobre um novo texto, o que o senhor... Vocês têm que dividir o tema. Vocês querem conversar sobre o texto, Fia, sobre a mensagem? Em primeiro lugar, depois as questões, vocês dão início de forma mais clara. Então vamos falar primeiro sobre as questões, que daí já começou, né? A conversa assim meio informal. Tem alguma questão? Eu tenho uma, mas foi mandado perguntar semana passada, só que não teve, né? Vou perguntar. Esse daqui é outro. Vou separar. Vou procurar para mandar. Abençoe, irmão. Deus abençoe, Fia. Mandaram eu perguntar sobre um tio nosso que está doente. Ele deu neurisma e como é que fala? Alzheimer adiantado, sabe? Ele está com o Alzheimer bem adiantado. E ele está fazendo muitas coisas, assim, muita coisa mesmo, sabe? Bagunça. Ele arranca a roupa, fica pelado, perde qualquer um, faz as necessidades pela casa, tudo. E agora, de uns dias pra cá, ele fica chamando as pessoas que já morreu para ajudar ele. Mesmo aqueles que estão ali do lado dele ajudando, ele acha que é as pessoas que morreram e fica chamando para ajudar. Aí me mandaram eu perguntar o que está acontecendo, se ele está vendo as pessoas, ou se já está chegando o momento dele. Se o senhor puder falar, né? Não sei. Ô, Fia, ele já se prepara para cumprir com os derradeiros compromissos. Mas é preciso compreender, Fia, que não é ele que tem que viver esse momento de reparo. É todo aqueles que lá faz parte do grupo familiar. Esse é o momento, filho, que foi necessário ele ser para cumprir o que comprometeu quando foi concebido, mas não cumpriu no decorrer da existência. Mas todos estão comprometidos de alguma forma e todos fazem parte desse resgate. Quando o senhor O que fala... é preciso é tratá-lo com muito amor e com muito carinho. Porque isso, filho, é uma forma agressiva e dolorida de se reparar algo lá de trás. Pode perguntar, filho. Quando o senhor fala todos, o senhor quer dizer os filhos ou toda a família, irmão que restou? Todos aqueles que estão nos cuidados, filho.
todos aqueles que são comprometidos com o cuidado daquele ser humano. Então, os filhos já abriu mão. Não estão cumprindo com as obrigações, né, filha? Não. A sequela vai ficar. Os irmãos estão tentando, mas não estão dando conta também. Estão querendo colocar no asilo. Não é o certo, né? Eles estão prorrogando o problema deles, né, filho? Está entregando um problema que eles precisavam passar junto, mas não estão tendo a consciência que faz parte desse resgate, né, filho? Isso vai se repetir com outros também, filho. Da família? Entendi. Não dessa forma, De outras maneiras. mas uma forma dolorosa de se finalizar. Pode perguntar. É isso. Ficou claro, filha? Sim. Sério? Irmão, sua benção. Deus abençoe. Tem um menino de 18 anos que ajuda eu num trabalho de diversão das crianças. Ele está com um avô internado no hospital em São Sebastião do Paraíba. Esse avô acordou esses dias assustado, alegando que a casa dele estava pegando fogo e que esse neto dele que me ajuda tinha sofrido um acidente num veículo que a gente faz o passeio com as crianças, e foi vista até uma roupa que veste de fantasia para levar as crianças pegando fogo. Era uma alucinação dos medicamentos que ele estava tomando? Era um aviso? Não, filho. É um conflito com o espírito dele. Trazer momentos vividos em existência última, filho, para esse momento atual. Compreendeu, filho? Entendi. E essas confusões, isso se faz necessário para que ele consiga superar as amarras que restam. Eu fiz a pergunta que eu senti que o menino estava um pouco apreensivo com. Eu falei, pode ser algum delírio dos medicamentos e tal, mas O que é preciso, filho, é o cuidado, o amor, é a fé. O que não se pode abandonar. Isso faz parte de resgate. você está falando do senhor lá. E dele também, né, filho? De toda a família. Porque os cuidados primeiro é da família primeira, né, filho? Ô, filho, quando vocês formam uma família, você se afasta da família original tua e forma um novo núcleo familiar. Tá compreendendo, filho? Sim. No qual você vai pertencer. Ali é os 6 que vai pertencer. O núcleo familiar já ficou em segura esfera, né, filho? Entendeu como é, filho? Entendi. Pode perguntar. Posso tranquilizar eles que não é nada, é só. Isso vai ter que passar, filho. Faz parte de resgate. Irmão Conhecido, nós temos um texto agora aqui no nosso livro e fala da responsabilidade de servidão. Eu acho que até é um texto para ser estudado mais entre nós, que somos os servidores, até do que um texto para ser divulgado. É um texto que já foi dado faz tempo, mas a gente sabe que foi o Rodolfo de Menezes que passou, mas essa responsabilidade de servidão está sempre atual, né? Porque está sempre falando do que a gente precisa fazer. Aqui fala que o estudo não está resultando no benefício esperado, que é o que a gente já escutou esses dias mesmo, né? Isso, filho. Por isso que foi feita essa mudança de poder ir explicando texto a texto e a gente divulgar no YouTube, né? E o que acontece? Nesse texto aqui, ele fala muito
da evangelização, né? Que seria pelo menos ali o que se fala ali fora para as pessoas, tá? E coloca que não precisa ter grandes estudos para ser um evangelizador, né? Não, filho. É aceitar os dons com naturalidade, com precisão. É a única coisa que necessita. E quando se aceita os dons, não é a matéria que fala, filho. É aquele que está conduzindo a orientação. Não é questão de sabedoria da terra, filho, dos letrados da terra, ou se essa sabedoria, filho, das existências vividas. O espírito vai se enchendo de informação, passando a ser, filho, um espírito de extrema vivência. Isso se torna sábio, né, filha? A gente, com o desenvolvimento dos dons, a gente corre sérios riscos, né? De vaidade, né? Aqui ele coloca ainda. Por isso que precisa ter muito cuidado, filho, no momento de estar executando as orientações que são concedidas. Precisa ter humildade, filho, para executar essa mudança interior. Para que não deixe o orgulho nem a vaidade dominar, filho. Aqui também fala, irmão, o ensino na parte de se exemplificar. Quando está passando uma mensagem ali fora e tal, e de repente usar alguma coisa da vida da gente, ou de algum parente, ou de um conhecido, para exemplificar aquilo que está se falando. Tá? Aqui diz que é bom não usar esse tipo de coisa, porque pode perder a humildade, né? Porque acaba, muitas vezes, vou dar um exemplo, a pessoa diz, eu tinha um problema, mas daí eu estudei, eu desenvolvi e melhorei, e daí ele tá assim, vai descendo, né? Mas quando a gente dá um exemplo assim, de uma pessoa, do problema que aconteceu, mas a gente entendeu que é aquele problema, porque aí a gente fala muito, até eu, Zé Carlos, que às vezes pro meu filho que teve um problema, ou foi o meu outro filho que desencarnou, minha sogra, a gente exemplifica, dizendo que a gente também passou por um problema, a gente não entendeu por que aquilo aconteceu, mas que a espiritualidade nos orientou o porquê que aconteceu naquele momento. Quando a gente fala nesse jeito, a gente está se envaidecendo, isso é um mau exemplo? Depende, filho, o estado de emoção, a forma que quer colocar. Compreendeu, filho? Se você está falando que como se fosse uma glória que você praticou, sim, é prejudicial, filho. Mas se você está falando para que os outros entendam, filho, como é que você se sentia e como você conseguiu o alívio, aí não, filho. Daí não é mal. Depende muito da forma que fala. É porque a gente fica assim meio na dúvida, né? Que aqui fala para não usar o exemplo. E daí não é isso. Nada que você traz as glórias para si, filho, é benéfico a todos. Você tem que ter humildade para exemplificar algo que viveu, ou mesmo que alguém do grupo, filho, viveu ou está em vivência. É preciso ter muito cuidado e muita segurança nessa forma de condução, de orientação. Outra coisa que muitas vezes a gente acaba até falando, mas eu nem acho que seja para envaidecer, eu acho que é o contrário. Porque às vezes se fala alguma coisa bonita ou se fala uma mensagem bonita e a gente diz, isso aí não é, a palavra não é minha, né? Isso aí provavelmente eu recebi essa mensagem, veio, intuiu, né?
Isso é envaidecimento? Filha, quando não se tem domínio dessa evolução emocional de cada um, aí não tem uma forma adequada, filho. Você pode estar induzindo uma forma e trazendo as glórias para si. É errado, filho. Mas se você está em experiência, será que é ou será que não é? Isso não é, filha. É uma incerteza do que está acontecendo. Você não tem o domínio ainda daquela forma que está evoluindo a mediunidade através dos dons. Está compreendendo, filha? Então eu entendo que se eu falar, olha, isso aí que eu falei, né, como já aconteceu com você, já aconteceu com, às vezes você fala, já aconteceu com você falando com alguém, dando um conselho, e daí você pensa, isso, eu não tinha capacidade para falar isso, né? Eu não estava pensando nisso, como é que saiu automático? Então isso aí eu acho que não é, gente, não está assim vai descendo. A Não, gente filho. está até Aí mostrando. você não tem um domínio ainda do que está como é que eu vou falar, filho? Se mostrando. Compreendeu, filho? É um dom que está se desenvolvendo, Que né? você tem essas incertezas, essas dúvidas. Isso é natural, filho. É, né? Agora, porque aqui fala muito em humildade, né? E a gente tem muito medo de fazer alguma coisa e parecer que a gente quer ser melhor que os outros, né? É que diz, aquele que se coloca no lugar de professor. Tudo que você mostra, filho, no seu dia a dia, que você subestima alguém, filho, e coloca a sua forma de conduzir, você está, de alguma forma, deixando a vaidade subir em você, filho, e humilhando aquele que, que você está conduzindo de outra forma. É preciso ter muito cuidado e delicadeza, filho, para que isso não deixa sequela nenhuma, nem sequela para quem está ali do teu lado, junto com você, filho, ou com você mesma, quando traz a história para ti. Porque na vida da gente, no dia a dia mesmo, a gente conversando com uma pessoa, às vezes a gente nem conhece, mas você vê que às vezes a pessoa está precisando de alguém que fale a língua dele, para que ele entenda. Hoje eu estava prestes a fazer um exame e tinha pessoas lá preocupadas pessoas muito simples, mas preocupadas com o exame que ia fazer, porque elas não têm conhecimento, elas não sabem o que vai acontecer lá dentro, né? E daí nós começamos a conversar e eu procurei colocar assim bem tranquilo, né, o que ia acontecer e tal, e vi que eu passei essa segurança para a pessoa, até pela minha experiência. Eu acho que isso aí não é querer se engrandecer, eu acho que é querer falar a É um linguagem da conforto pessoa. que está levando, né, filho? Um conforto. Porque elas se sentiram mais seguras, saíram agradecendo, né? Quer dizer, fez uma amizade, né? A gente nem nunca tinha se visto e saímos dali todo mundo com um sentimento de amizade. Eu acho que isso também acontece no atendimento aqui, né? As pessoas vêm à procura disso também, de uma palavra que fale ao coração dela, que ela entenda claramente aquilo que está falando, né? E eu acho que... Ô, filho, uma coisa que você falou é um ser humano dando um apoio a outro, filho. Mas quando se espera que a espiritualidade resolva, orienta todas as dúvidas que aquele necessitado tem, não é dessa forma que é compreendido. Porque aí entra o livre-arbítrio, filho. E o livre-arbítrio, a espiritualidade do amor, não pode intervir. Não tem permissão para intervir. Está compreendendo? Sim. Porque mesmo ali fora, quando está se falando, explicando, o livre-arbítrio também cria uma barreira, né? Cria, filho. O livre-arbítrio é o que impede da espiritualidade bondosa dar sequência às orientações necessárias. Porque é impedido, filho, de dar essa sequência. Esses momentos que se impede, pode ser aqueles momentos em que o aparelho, tipo, dá um branco, ele não consegue continuar?
Exatamente, filho. Exatamente. Porque ele diz que às vezes está seguindo um caminho de ensinamento e de repente foge a mente. Não dá mais para saber que assunto que estava sendo falado. Principalmente quando interrompe, né, filho? É. Quando interrompe, perde a conexão. Vocês falam, eu não sei o que é isso, não. Que é as vibrações, né, filho? É. É isso que acontece. Aqui diz que termina esse texto aqui, falando inclusive que o egoísmo, né, a vaidade, o orgulho, é um caminho que afasta cada vez mais do nosso Criador. E fazendo com que as pessoas se envolvam com as trevas, né? Muitos momentos são confundidos com palavras de luz, porque tamanhos são a vaidade, o orgulho e o envolvimento com as trevas. Porque as trevas também sabem falar bonito, né? E tem tanta força quanto A a luz. As trevas invadem o espaço, filho. A luz não. A luz tem o seu momento de orientar e tem suas limitações que ela precisa valorizar. Compreendeu, filho? E diz que é tão forte que pode conduzir um rebanho todo Pode, por um caminho de trevas, né? pode. Ontem a gente estava A falando, humanidade está passando por isso, filho. a gente estava falando de uma outra casa espírita em que as pessoas são envolvidas pelo ilusionismo, né? Meu filho, não quer Pela dizer que a vaidade, casa né? inteira está contaminada, está compreendendo, filho? Existem boas pessoas também lá. Existe, mas não sabe utilizar os dons que tem e nem valoriza aqueles que têm o dom que elas necessitam para estar, como se diz, para estar orientada do que está acontecendo. Compreendeu, filho? Mas eu acho que quando o cabeça, ou aquele que pelo menos, né, é considerado mais importante, fala uma coisa, seja aqui, seja numa igreja evangélica, seja na igreja católica, as pessoas entendem como verdade, mesmo no céu. Porque não estão preparadas, filho. As pessoas precisam se preparar. É o letrado. Elas precisam entender o que está acontecendo. Não adianta você ter muito converser, filho, e não conseguir nada de entendimento. Isso, aquele sentimento que você sente na hora, se some, filho, se evapora, logo que sai de porta fora. Compreendeu, filho? Sim. Então, as pessoas são levadas, às vezes, a praticar atos de inverdades, né? Justamente porque acreditam naquele que está ali na frente falando. E se não tiver alguém que tenha essa visão de ver que aquilo ali não é luz, né? Não é verdadeiro, né, Não é filho? verdadeiro, vai conduzindo mesmo as pessoas. Vai contaminando ao outros, né, erro. filho? É. E são inocentes, né, filho? Então, porque numa casa espírita, se não tiver alguém que enxerga que aquilo que chegou, aquele espírito que chegou, não é luz, tá? Realmente pode ir conduzindo de uma maneira, vai deturpando tanto, mudando tantas regras, que depois já se segue regras que não tem nada a ver, né? Ô filha, eles entendem que isso existe. Mas eles não entendem que todos os dons têm que ser utilizados e têm que ser usados para o bem comum, filho. Para a precisão dos fatos. Porque a negativa e o positivo caminham juntos, filho. Depende do seu sentimento. Depende da tua forma fragilizada de se inferiorizar ou de se valorizar. E quando isso acontece, filho, que a negatividade toma conta, tem que ter alguém para ver, filho. E dizer, isso não está certo, isso daí precisa ser revertido. Está compreendendo, filho? Mas eles não têm isso. Eles acham que tudo é para orientação, filho.
E às vezes saem esses ilusionismos querendo se aparecer. Isso é muito comum na grande maioria das casas. Alguém repete alguma pergunta? Irmão, quando a gente às vezes está numa conversa com um outro irmão, numa conversa comum, que às vezes a gente tenta, com uma boa intenção, falar sobre reencarnação para quem não acredita, isso traz algum benefício ou a gente deve evitar esse tipo de comentário? Filho, isso não se fala. Você tem que conduzir uma forma de conversar para que isso daí seja entendido sem ser falado. Compreendeu, filho? É a mesma coisa se você chegar perto de alguém, filho, querer dominar ele sem você ter um preparo para que você consiga dominar. Está entendendo o que eu estou falando, filho? Então você tem que. São orientações que começam a ser disseminadas, filho, e aos pouquinhos eles vão compreendendo. Até chegarem no momento que estão preparados para receber esse tipo de orientação dessa. Na grande maioria não se acredita nisso, filho. Até porque os grandes seguidores do Criador não são totalmente verdadeiros, né, filho? Muitas palavras, muitas orientações são do homem. Eu fiz essa pergunta porque muitas vezes dentro do assunto que a gente às vezes está conversando surge a oportunidade. Mas a gente não força, a gente só dá uns toquezinhos de leve. Não, a gente entende que muitas pessoas sabem que você é espírita, por exemplo. Mas você não está falando disso. Falando com assunto normal. Só que ele tem uma dúvida. Então, às vezes, ele mesmo levanta essa dúvida para ver o que você vai falar. Qual é o ensinamento que você tem dentro da doutrina que você segue. Né? E, porque isso acontece muito conosco, principalmente na família. Tá? Porque a pessoa sabe que nós somos espíritas. Nós não estamos falando de espiritismo. Nós estamos conversando de outros assuntos. Mas daí a pessoa sonhou, ou a pessoa teve um sentimento, né? Ou uma pessoa que estava morrendo falou que viu alguém. Então daí eles mesmos entram com esse assunto, querendo entender o que estava acontecendo. E daí a gente pode falar, né, irmão? Porque daí eu não vou mentir e nem vou falar coisa que não é verdade, né? Que não vai esclarecer, né? Não vou desconversar. Se está me perguntando, eu vou responder. Né? Outro dia a minha cunhada falou que Jesus e Deus, né, que eu comentei aqui, por quê? Depois ela veio falar comigo de coisas que aconteceu com o pai dela na hora da morte. Você entendeu? Por quê? Porque eu coloquei para ela que ninguém sabe a hora da nossa morte, a não ser Deus. Por isso que você não vai perguntar para a espiritualidade. Ele não tem permissão de falar isso. Né? Mesmo quando a pessoa está praticamente desencarnando. Eles não falam, ó, já está. Ele fala, está se preparando. Mas o preparo pode demorar anos. Não é assim, irmão? Isso, filho. Então a pessoa fala, está se preparando para a gente poder dar um apoio, fazer oração. Isso a espiritualidade fala. Mas dizer, ó, vai partir tal dia, ninguém diz, né? Que é só Deus é que sabe. Porque foi um trato entre a gente e ele, né? Ontem eu perguntei, era o Frei que estava aqui orientando, né? Era o Frei ontem, né? E a gente a gente questionou sobre o nosso preparo. Porque foi dito, a casa está se preparando para receber, né, muitos necessitados e tudo. E a gente, será que a gente ficou com medo?
Porque parece que agora a gente está menos preparado ainda. Grande maioria, filha, para se formar como é que chama? Uma equipe de salvação, precisa de muito preparo, muito estudo, muito entendimento, muita aceitação, muita confiança, muita fé. Mas um número muito grande de servidão, filho, não querem essa responsabilidade. Por medo, por comprometimento, e são inúmeras formas de contra-argumentação. Mas não é essa a essência do amor. A essência do amor, se foi presenteado com os dons, você não tem que dizer não, filho. Porque a sequela fica. E é melhor você cumprir com as suas obrigações do que passar por momentos dolorosos que precisa ser resgatado, querendo ou não. E é isso que precisa, filho. Ter harmonia, ter entendimento. Quando isso se dissolver e todos compreender esse significado, muitos adoecimentos, filho, de grande tristeza e de um motivo de causar dó, vai se dissolver. Por quê? Porque precisa compreender que quando é presenteado por Deus com dons, com mediunidade, precisa do comprometimento, filho. Não é o desejo dele, é a necessidade que ele tem. Mas ainda não tem essa consciência. Porque ainda a humanidade acha que domina o mundo e tem o controle de todos com 2 bracinhos, filho. Isso não é a verdade. Isso não é a transparência de sentimento. Isso envolve egoísmo, filho. Envolve poder. Envolve orgulho, filho. Vaidade. Para que eles possam entender que tudo isso sai da força de um ou de outro. Não. Deus assim estende seu manto e derrama as bênçãos. As conquistas, graças a essas energias de amor que o Criador concede a cada um. Tá me entendendo, filha? Sim. A gente já recebeu muitos médiums com energias grandes, com dons maravilhosos e que chegando aqui foram convidados a voltar e receber orientação sobre esses dons, e parece que eles se assustam com isso e não voltam. Então é esse medo da responsabilidade, da mudança, que afasta do trabalho. Muitas partes, sim. Muitas partes. Eu sei que, como o senhor falou, é um compromisso que um dia vai ter que ser cumprido. Né? Pelo amor ou pela dor, vai ter que ser cumprido. Às vezes a pessoa está tendo a oportunidade de cumprir pelo amor, né? Porque vem pela dor, mas é orientado, é acolhido e não volta, né? Mas é preciso compreender, filho, que a permissão é dada por Deus. E que a hora que chegar a hora combinada, filho, Deus não vai antecipar e nem postergar. Vai acontecer. E é só Deus, filho, que pode determinar. Quando vem, permite o que tem para ser resolvido, e quando vai. Esse não tem como fazer, filho, uma informação a todos. O número de energias de espíritos é extremamente elevado.
E como todos são muito bem controlados, filho, que são aqueles com a luz do Criador, precisa estar sempre forte para que a inferioridade não destrua os lares dos bons encarnados e dos bons espíritos. Alguém lembrou de alguma pergunta? Parece que você ia perguntar alguma coisa. Não é? Sei não. Da fitinha? Da fitinha. Não, pergunta. Ô, irmão, uns dias atrás eu cheguei daqui em casa e fiz uma oração e pedi para que se a avó Chica estivesse do meu lado, sempre me acompanhando, que ela me mostrasse, me desse um sinal. E eu acordei 4 horas da manhã, eu tinha uma fitinha nesse braço, tem a fitinha nesse braço aqui, ela não solta. Só que eu acordei com ela na outra mão, com a mão fechada, era 4 horas da manhã. É um sinal dela ou é coisa da minha cabeça? Eu entendi que era um sinal, porque a fitinha não saía. Tava cheia de nó e não Ela quis te ficava. dar segurança, filha. Ela quis te dar equilíbrio. Fortalecer o teu equilíbrio. Compreendeu, filha? E conseguiu. Mas não entendeu o que ela quis dizer, né, filha? Não muito. Que não precisa se preocupar, que ela sempre está te amparando. Entendi. E mais uma perguntinha. Pode falar, filha. Terça-feira eu vim, só que o aparelho com bom não pôde trabalhar. Aí eu fiquei aqui um pouquinho, fiz a oração às 8 horas e eu escrevi alguma coisa. Só que eu não sei se foi eu ou se foi alguém. No final você vai fazer o letrado leitura, filha. E o aparelho vai ser hoje, vai receber orientação. Esse é o lápis que está ali. Acho que é. Eu vi o texto ontem, mas também não tinha assinatura, não tinha data, eu não sabia se era novo, mas eu olhei ali. Então, eu fiquei aqui uns 15 minutos, fiz a oração e fiquei uns 15 minutos. Aí deu vontade de escrever, eu escrevi. Isso Mas eu mesmo, não sei se filha. foi coisa da minha cabeça ou se foi. Isso mesmo, filha. Pode fazer. Pode fazer a leitura, filha, do letrado. Ali. É para ler agora? Pode, filha. Esse aqui? Posso ler? É chegada a hora de honrar com seu compromisso todos aqueles cujas tenha um comprometimento com a casa, deverá se comprometer se mais e aqueles cuja os dons se aflora, deverá se entregar ainda mais à espiritualidade de luz. A humanidade pede socorro e cada dia chega mais necessitados. A casa passa por mais a essa casa, mas muitos, cada vez chega mais necessitados a essa casa, mas muitos são desapontados por não compreenderem bem. Precisa de mais clareza nas palavras e nos ensinamentos, mais comprometimento dos trabalhos e dos trabalhadores. Humanidade pede socorro. Espiritualidade está de prontidão para ajudar, mas falta comprometimento da parte de todos.
Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todos. Você vê, tem tudo a ver com o texto que nós estudamos aqui sobre a responsabilidade e servidão. É isso, irmão? É, filho. Então quer dizer que só veio adiantar a semana passada que o texto deveria ser esse, né? É isso, filho. Na semana passada realmente a gente se sentiu Comprometimento. inferiorizado para participar. O que é preciso compreender, filho, que todos aqueles que têm essas energias extremamente elevadas estão comprometidos com a forma de evangelização, de amor, de propagação. Mas a grande maioria se esconde atrás das incertezas do meio e até do desequilíbrio para não executar as funções necessárias. E deixa, às vezes, ou uma grande maioria das vezes, a casa impotente de executar um trabalho para libertar necessitados. Porque o agrupamento da servidão não tem consistência. Às vezes, precisa de mais para ter os devidos cuidados com os encarnados que estão contaminados. Mas é preciso compreender que todos aqueles que aqui vierem e ter essa oportunidade deveria se envolver na casa para receber as orientações adequadas, para ter conhecimento mais profundo sobre a execução de serviço. Isso só pode existir, filho, se aqueles cujas energias elevadas se fizer presente e aceitar essa orientação. Para que todos possam se sentir acolhidos na casa. Mas a casa tem um outro fator que não se deixa e não se impede. É quando a vaidade, o orgulho começa a se envolver e se destacar. A própria espiritualidade do amor, filho, impede essa propagação, esse crescimento, afastando aqueles que estão causando todo esse desconforto. Para Deus não tem tempo, mas caminha em passos lentos para alcançar os objetivos. A casa estava cheia, mas com muitos com sentimento muito inferior. Não é assim que precisa ser, filho. Pode ser poucos, mas poucos com determinação e fé, com amor no coração, com entrega a Deus. E quando acontece, filho, que se prepara para vir e aqui dar sua mensagem, é frustrante quando não são bem-vindos e não aceitam o recebimento desse irmão. Vocês não têm dimensão, mas vai viver isso, vai relembrar como é dolorido a rejeição. Mas não cabe a nós aumentar a insegurança das pessoas que aqui vêm. Cabe a nós fortalecer as orientações e o trabalho que precisa ser executado. A permanência depende de cada um, já que a casa ela tem por objetivo orientar e não impor nada. Irmã, e por que essas coisas assim, esses escritos assim, esses pensamentos acontecem comigo justamente nessas horas, assim, quando eu tô sozinha, nem terça eu tava sozinha, às vezes em casa eu tô sozinha. E
quando eu tô com vocês aqui, não acontece nada. Por causa Eu da não sua deixo? insegurança. A sua insegurança não deixa com que você executa aquilo que tem que ser executado. Mas se uma hora perguntar para o aparelho, ele vai te dizer o quanto estão à espera da sua permissão. São muitos, né? Você sabe de todos que faz uso do aparelho? Não, a gente não consegue nem enumerar, né? Enumerar, é muitos. Então você tem que entender que cada um tem sua função bem definida. Está compreendendo, filho? O aparelho só empresta matéria. Nem sabe quem vai chegar, né? Nem a gente não sabe. Ele percebe quando está prestes a materialização. Mas por que dão permissão para ele perceber? Caso contrário, filho, ele também não percebe. Ontem, em várias situações, a gente percebia que ele não estava consciente. E teve momentos até que o Frei falou que ele não estava consciente. Que tinha iniciado falando que não, que ele ia ficar consciente, certo? Mas daí como o assunto envolvia coisas particulares que iriam influenciar ele, eu acho que foi isso, né? E daí tirou a consciência dele, tá? Tanto que ele não se lembra de nada que aconteceu ontem. E isso é justamente para manter a estabilidade do aparelho? Isso, filho. O aparelho, nesse momento, está caminhando sozinho, filho. E ele estava afastado por causa do desequilíbrio dele. Então ele precisa estar amparado pela espiritualidade do amor, para que ele não venha sofrer nenhuma decepção dentro desses momentos. Porque a casa precisa, filho, que se ele se afastar, a casa acaba. Estou errado, filho? É uma preocupação da gente mesmo. Porque nós somos mortais, né? Ninguém sabe a hora que vai embora, né? E daí? Como é que fica a casa? Filho. Pode vir um tempo, mas vai parando, né? Vai se dispersar, né? É. Mas a casa não pode fechar as portas, filho. Vocês podem entender que tem pouco encarnado, mas a casa está extremamente cheia, filho, do desencarnado. São agrupamentos, filho, de várias etnias. Etnias? Várias colunas. Vocês conhecem por colônias, né, filha? Espirituais. Que são trazidos para participar. Isso mesmo, filha. Então, hoje nós podemos dizer que a nossa casa é uma casa de socorro aos desencarnados. Com mais intensidade. Quer dizer, a gente foi durante muito tempo de socorro a encarnado. Mas hoje os encarnados não vêm, mas os desencarnados vêm e muito. Por isso E que a aquele gente não que se pode... fixar, filho, tem muito mais preparo de amparar aqueles necessitados que aqui vêm. Porque o nosso aprendizado também se faz por eles, né? Através deles, né? Eu acredito que muitas questões que a gente levanta e são questões que a espiritualidade nos ajuda a pensar, porque precisam ser faladas, né? Porque a própria espiritualidade, ela já conduz, filho, a valorizar aquilo que está sendo ignorado. Ou que está deixando quietinho na gaveta. E que está sendo necessário se falar naquele dia, naquele momento, né? Exato, filho.
Porque se precisa de alguém espiritual para se amparar, tem muitas coronas ao redor, filho, que não tem uma casa igual a essa. Então, aqui é o socorro. Está compreendendo, filho? Graças a Deus. Isso é que faz a gente não perder nunca a vontade de continuar, né? Saber que nossa casa, o nosso momento aqui ajuda, mesmo parecendo que não está ajudando outras pessoas, está ajudando muito, né? Entenda uma coisa, filha. Para Deus, tanto o plano terreno como o plano espiritual, não tem diferença, filho. São iguais. Aqueles que têm um maior achismo de sofrimento são necessários para que eles tenham uma conscientização de que não aproveitou as oportunidades concedidas. Isso não é, filho. Isso não é uma maldade. É uma correção que precisa ter mais responsabilidade quando se assume um compromisso de executar, de se libertar de muitas amarras e que precisa ser cumprida. Não é através da dor intensa das últimas horas que vai salvar toda uma vida de encarnado. O que eles passam e que passa por momentos derradeiros de grande dor são situações que já vieram de além de duas ou de uma ou de duas existências e não se repara. Aí entra esses momentos reparatório obrigatório, filho. Mas não é não é esse o desejo divino. O desejo divino vem, aceita, te protege, te ampara, designa vários irmãos de luz para estar na tua proteção e precisa ser executado o que se foi comprometido. Então, esses momentos finais, bem sofridos, né, das pessoas às vezes passam meses na cama, né, precisando, dependendo totalmente de outras pessoas e com dores. Isso não é um resgate dessa existência. Pode até ter, filhos. Pode Pode. ser também. Mas na grande maioria de outras existências. Coisas que ele teve a vida inteira para fazer, não fez, mas como ele já tem uma dívida velha, é uma dívida velha. Isso, filha. Ainda tem essa oportunidade de sofrer no final para resgatar essa dívida antiga. Não que ele vai sair daqui sem dívida. Não, filho. Mas aquelas que precisava ser resgatada, vai ser resgatada. É, porque senão não zeraria nunca, Se não né? for pelo amor, é pela dor. Se não for para compreensão, filho, ela é forçada. Um dia vai zerar? Vai, filha. Pelas dores e as dificuldades que esses espíritos vão passar, por cada concessão de retorno, vai chegar uma hora, filho, que forçosamente vai ser zerado, vai ser libertado. Porque as limitações, filho, as dificuldades, vão ser cada vez mais presentes. Deus dá todas as oportunidades da liberdade total de escolha, filho. Mas quando isso começa a não ser mais um objeto de qualidade, de responsabilidade de resgate, aí vem
o cumprimento pela dor. E só vai entender isso quando estiver no plano espiritual. Alguns espíritos que passaram por essa existência, tipo Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, esses passaram por muitos problemas aqui nessa última existência deles, problemas de saúde, problemas de ser humilhado, né? Eles tinham ainda que pagar isso para poder parar, para zerar, ou foi uma escolha, viver uma vida sofrida assim, Uma escolha, filha. Uma escolha de humildade. para exemplificar, Para talvez. exemplificar aquela comunidade. Para que eles tenham força e mostre a todos que precisa ter força para superar os objetivos. Que quando se escolhe, filho, um caminho, vai vivenciar as dores daquele caminho, daquele povo que lá estão. E é preciso mostrar superação. Como é que eles vão entender que precisa superar, filho, várias situações se não tem a experiência necessária? Mas quando é sofrido, tem garra e tem fortaleza, filha, para superar todas as dificuldades e não desanimar e não se vitimar e sempre ter a fé escancarada no seu caminho. Então, isso é até uma prova da fé daquele espírito para quem o vê, né? Isso mesmo. Porque se a gente, vamos supor, Chico Xavier, que teve vários problemas de saúde, né? Que a gente sabe, sofreu, né? Por várias sequelas, vários problemas de cirurgia, hospitalização. Se ele não tivesse problema nenhum, talvez ele fosse visto de uma outra maneira, né? Ô filha, Falar, nada é é por fácil, acaso. é fácil Mesmo ele falar, né? quando se propõe a voltar para a caridade, filha, tem consciência do que vai passar. Isso é muito bem preparado. Tanto quanto aquele que vem para resgatar dívidas, filha. Aquele que vem por opção, se prepara para vir, para passar esses momentos de extrema dificuldade. Está compreendendo, filha? E mesmo lógico, guardando as devidas proporcionalidades, mas mesmo assim, vamos supor, a Rosa com os problemas de saúde que ela já teve, o aparelho, né, com os problemas que já teve, de cirurgias, de sequelas e tudo. Isso também faz parte do que ele tinha que passar para provar, né, para provar a fé, para mostrar para as pessoas que mesmo passando por isso, continua tendo fé. E você vê ele, a mulher se via. Não, e cada dia uma novidade, né? E ele tem indignação. Tem. Esse ainda ele precisa superar, filho. Mas precisa ter força. E se prestar atenção, filho, ele se levanta das cinzas. Sim. Ele Nossa. não pode saber disso, viu, filho? Senão Não? vai ficar envaidecido. Ah, nada, tadinho. Mesmo agora, nós estamos numa nova empreitada, né? Que o senhor está acompanhando aí, né? Nossa luta, né? Quer dizer, quando as pessoas pensam que nós, já com quase 70 anos, vamos parar, nós estamos começando de novo. Né? Mas vocês já viram, filho? Os descendentes como têm orgulho de enxergar essas ações? Eles não conseguem enxergar que a gente é velho, né? Não, filho. Para eles vocês ainda são muito novos. Porque a força, filho, é a que mais valoriza. E todos eles, filho, têm extrema admiração. E é isso que precisa ser, filho. E todos aceitam a orientação deles. Até as repreensões, né, filho? É. Mesmo que não cumpre, né, filho?
escuta. Mas isso a gente tem que pensar que foi graças à nossa mudança de vida, né? Se a gente não tivesse lá atrás começado essa mudança e recebido tanta orientação da espiritualidade bondosa, a gente teria perdido tudo isso. O que é preciso, filho, na convivência é humildade e força. Você já ouviu alguém dizer, filho, que mesmo nas dores está de cabeça erguida? E é assim que tem que superar os obstáculos, filho. Meu sogro dizia que a gente pode ajoelhar, mas não pode deitar. Né? É, Porque deitar é isso desistir. não, filho. Alguém tem mais uma pergunta para o irmão Mesina? Irmão, ontem a gente comentou aqui sobre os netos nossos, que eu, a Rosângela, e hoje eu tive a oportunidade de conversar com o neto mais velho. E eu abri para ele que eu estou disponível a hora que ele precisar conversar ou desabafar, eu posso tentar ajudá-lo. Ele entendeu de alguma forma positiva? Com desconfiança. Ainda tem, né? Não mostre para ele que está aberto, filho. Vai infiltrando na vida dele. Mas compreendendo que as atitudes dele, mesmo que você não aceita, filho, não demonstre que você está rejeitando. Demonstre que você quer entender. Entendeu, filho? Mas foi um bom começo hoje. Foi, filho. Tudo é válido. Eu não vou desistir. Tem que dar o primeiro passo. Para toda caminhada tem o primeiro passo, né? É isso? Está chegando a minha hora. Que a paz do Criador esteja no caminho de cada um de vocês. Que a serenidade do entendimento do Criador lave toda a matéria com a alma. Para que vocês consigam entender que a força está sempre na luz do Senhor. E é essa luz que cada um tem que estar sempre buscando com amor. E Deus esteja no coração de cada um. Fiquem com o amor de Jesus.